Estamos de volta a Corpo Clínico, hoje com o Dr. Miguel Casimiro, Presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. Já falámos aqui de várias patologias da coluna e de várias situações que contribuem também para o aparecimento de algumas patologias. Pergunto-lhe agora, as atividades desportivas são também elas necessariamente, enfim, resultam muitas vezes em problemas e em lesões na coluna. Como é que os atletas, sobretudo os de alta competição, se devem proteger, se é que há alguma forma de se protegerem destas lesões, Dr. Está a tocar num ponto importante porque cada vez mais a prática de desporto está a atingir níveis que não se pensava há uns tempos atrás. Hoje em dia é frequente termos vários amigos, todos eles a correr meias maratonas e por aí fora. E, portanto, é preciso ter a noção de que fazer desporto faz bem, ter os músculos tonificados faz bem. Um desporto a esse nível implica necessariamente um desgaste do corpo, não é? Cada vez que damos uma caminhada, cada vez que corremos alguns quilómetros, isto é feito à custa de um desgaste articular. A nossa coluna, como referiu, é importante para a sustentação do corpo e para nos dar elasticidade, mas tem um conjunto de amortecedores e de cartilagens e de articulações que se vão desgastando com a sua utilização. Quanto mais nós usarmos a nossa coluna, quanto mais sobrecarregarmos a nossa coluna, mais ela se vai desgastar. Até porque a coluna não pode ser substituída, de facto. A coluna não pode ser substituída, temos que a tratar bem e ter a noção de que, se usarmos muito, vamos desgastar mais, vamos ter mais problemas degenerativos. Não podemos viver numa redoma, claro, mas ter a noção que desporto a esse nível, em termos de alta competição, implica uma sobrecarga grande para o organismo. E, portanto, tem que haver aqui algumas medidas de proteção. Não direi tanto para os atletas de alta competição, mas para aquelas pessoas que decidem a certa altura começar a fazer desporto e levam esta prática desportiva a um limite um bocadinho maior, mais alto. E essas muitas vezes não estão preparadas, não têm massa muscular bem desenvolvida e, portanto, toda a sobrecarga é feita em cima da própria estrutura óssea. Portanto, se queremos avançar para esse nível, é fundamental preparar-nos bem, desenvolver bem a massa muscular, fazer esta evolução de forma muito progressiva e estar bem equipado, utilizar bons ténis que amorteçam a carga. O grande problema é o impacto. Atenção, vejo muitas vezes pessoas com problemas degenerativos. Que correr, de facto, produz um impacto forte na coluna vertebral. Na coluna, não só nas articulações dos joelhos, das ancas, mas também sobre a coluna. Nós temos um conjunto de discos, amortecedores, os discos intervertebrais, que vão suportar cada passada. E é fundamental que nós consigamos amortecer esse impacto com uns bons ténis. Portanto, com uma boa sola, bom amortecedor e depois com boas massas musculares que também vão ajudar a suportar esse impacto. O que eu vejo muitas vezes é pessoas com alterações degenerativas a serem como que proibidas de correr por causa do impacto. E também não vamos a esse exagero. A corrida, desde que com estes cuidados e de forma moderada, mais uma vez o tal bom senso, é um ótimo exercício, permite-nos perder peso, um dos principais fatores de risco para os problemas da coluna, e também nos ajuda a desenvolver a massa muscular. Portanto, a corrida é boa, o excesso de corrida ou corrida elevada a esses extremos implica necessariamente um aumento do desgaste e, mais tarde, o aparecimento de problemas de resistência, enfim, espondilose. Nos próprios ginásios vemos muitas pessoas a fazerem exercícios não da forma mais correta e com consequências graves para a coluna. Sim, principalmente as cargas axiais. Vemos muita gente a abusar um bocadinho da carga axial, portanto, a carga ao longo do eixo do corpo, muitas vezes associados a agachamentos, flexões, que, enfim, aumentam muito a possibilidade de haver uma lesão a nível, principalmente, lombar. Esses exercícios têm que ser sempre feitos sob supervisão de alguém que perceba e que permita que quem faz o exercício o faça da melhor maneira, sempre com a coluna em extensão, evitando as hiperflexões com carga, que são, enfim, meio caminho para o aparecimento de lesões. Quem pratica desporto sabe que a lesão faz parte e pode acontecer. Temos de estar dispostos a pagar esse preço, mas temos também de ter a capacidade de nos defender um bocadinho. Mas essa é muitas vezes, Dr. Miguel Casimiro, a ideia que existe, que fazer desporto há de facto um preço a pagar e, portanto, que as lesões são normais. Isso muitas vezes dificulta o próprio diagnóstico de problemas que podem ser efetivamente mais complicados. Sim, obviamente que sim. Por isso é que eu digo, o ginásio ou o desporto, para ser feito, é ser feito de uma forma consciente. Uma pessoa não é só chegar ao ginásio e começar a fazer o exercício, deve ter alguma supervisão. Hoje em dia temos cada vez mais
enfim, monitores que vão acompanhando esse desporto e que deviam estar, enfim, deviam ter algum conhecimento e capacidade de, pelo menos, detectar os problemas principais. Quando as coisas são realmente graves, o doente nota, porque a coluna, quando dá sinais, normalmente, e quando a coisa é severa, os sinais são francos e são bem notórios e, mais uma vez, são uma causa frequente da ida às consultas. Mas, fundamentalmente, é na prevenção que está aqui a tónica, e, portanto, nós temos que perceber que, se vamos fazer exercício, temos que nos informar, temos que ler, temos que falar com o nosso treinador, eventualmente, para que o exercício seja feito da melhor maneira. Nos últimos anos, os meios de diagnóstico para todas as patologias da coluna também evoluíram necessariamente bastante. Qual é, em seu entender, de todos os meios de diagnóstico? Evidentemente, o paciente sempre dor, acabou de o dizer, mas qual é o meio diagnóstico que, do seu ponto de vista, continua a ser o mais eficaz na detecção de patologia da coluna? Essa é uma pergunta um bocadinho polémica, porque nem a principal queixa é a dor, não é? E nem todas as dores, enfim, que nós vemos e que nos parecem ser da coluna são realmente da coluna vertebral em si. E, portanto, a primeira arma fundamental, e que creio que vai ser assim durante muito tempo, é a própria observação do doente, a examinação do doente. Isso é a principal arma diagnóstica, é isso que nos vai permitir encaixar aquele tipo de dor num conjunto de grupos diagnósticos. O grande problema é quando se encara a dor, por exemplo, lombar, como uma entidade por si só e se começa a usar os tratamentos da dor lombar como se a dor lombar tivesse apenas uma causa. E vemos muito isso hoje em dia. Portanto, as pessoas têm uma dor nas costas e vão a um determinado sítio e fazem sempre o mesmo tratamento, independentemente da causa. Por isso é que é importante examinar bem o doente numa avaliação clínica, rigorosa, e depois então escolher um meio complementar adequado para tentar esmiuçar um bocadinho mais a etiologia. Temos desde o simples raio-x, se for uma situação traumática aguda, até a ressonância magnética. A ressonância magnética é aquele exame que nos dá mais informação. Maior garantia. Porque nos permite ver não só o componente ósseo, nem é talvez o melhor para o componente ósseo, mas avaliar muito bem as estruturas neurológicas, que são, apesar de tudo, enfim, as estruturas mais nobres naquela região e aquelas que nos preocupam mais, se houver uma lesão, obviamente. Mas depois também permite ver os ligamentos, as estruturas elásticas, os músculos, enfim, toda aquela envolvência que muitas vezes é a causa da dor nestes contextos mais cotidianos. Vai-me permitir a provocação, perfeitamente assumida, mas quando falamos dos problemas da patologia da coluna, as pessoas têm muito a dúvida quem deve ser o médico ou a especialidade a tratá-las. Se deve ser um neurocirurgião, que é o seu caso, alguém de reumatologia, enfim, afinal de contas, ou um ortopedista. Qual dos três é que deve ser, de facto, ou deve ser uma equipa multidisciplinar? Existe muito esta questão. Repare, a sociedade que eu pertenço chama-se Patologia da Coluna Vertebral e enfim, é um fórum que envolve uma série de especialidades, de especialistas, ortopedistas, neurocirurgiões, por aí fora. O que quer dizer que o fundamental é que o doente procure alguém que se especialize nessa área, porque temos ortopedistas que se dedicam à coluna, da mesma maneira que temos neurocirurgiões que se dedicam à coluna, e, portanto, cada vez mais, se calhar, os doentes têm que se preparar para procurar o especialista na área e não propriamente as grandes especialidades. Temos já subespecialidades dentro destes campos e, portanto, devemos ir a um especialista em coluna. Basicamente era isso que devíamos ir. E alguém que faça pelo menos um X número de cirurgias por ano. Não só cirurgias, porque, repara, o tratamento da coluna não passa só por cirurgia. E as pessoas às vezes fogem da ida a um médico especialista em coluna porque têm medo de ser operadas, não é? E veem a cirurgia como algo que às vezes lhes mete mais medo do que a própria doença em si. A cura aqui parece ser pior do que a doença, não é? E as pessoas muitas vezes fogem do especialista com esse medo. O que, a meu ver, é um erro e está a levar muita gente a procurar outro tipo de tratamentos que, mais uma vez, encaram a dor lombar como uma entidade, faz o tratamento, mas não esmiuça realmente a etiologia da doença antes do tratamento. E para o sucesso de qualquer terapia é fundamental o diagnóstico. E, portanto, a pessoa deve ir a um especialista em coluna. Os clínicos gerais, os médicos de família, têm aqui um papel importante, talvez, na orientação do doente. Aliás,
eu creio que, numa primeira fase, essa deve ser a porta de entrada. Portanto, o doente deve ser avaliado por um médico generalista que depois escolherá, de acordo com as características da dor, qual o melhor especialista. Porque, falou-me no reumatologista, as características das dores reumáticas são, à partida, clinicamente diferentes das dores degenerativas ou traumáticas e, portanto, essa primeira avaliação deve ser feita pelo médico de família, pelo médico que nos conhece e que nos lida connosco diariamente e depois, sim, encaminhar para o especialista que tem a obrigação de poder oferecer um leque de tratamento que não passa só pela cirurgia. Hoje em dia, felizmente, temos muitas, medidas terapêuticas que nos permitem anular a dor, tratar muitas vezes a causa da dor sem ser necessário avançarmos para a cirurgia. A cirurgia deverá ser, enfim, um último recurso em situações de ou dor extrema, intratável de outra maneira, ou, e aí de uma maneira mais direta, quando existem alterações neurológicas, portanto, repercussão da estrutura, das alterações da coluna sobre o sistema nervoso. Um desses caminhos, evitando o recurso à cirurgia, passa pelos procedimentos vertebrais percutâneos? Eventualmente, sim, pode passar por aí. Pode explicar-nos um pouco melhor que tipo de procedimentos estamos a falar? Bom, hoje em dia temos muitos procedimentos percutâneos que podem passar pelo simples bloqueio, ou seja, a anestesia de geradores de dor. Não é? Se temos uma dor que parte de determinado ponto, nós podemos anestesiar com uma agulha, uma infiltração com medicação, até cirurgias feitas hoje em dia por incisões de 1 centímetro ou menos, nomeadamente cirurgias endoscópicas, são procedimentos percutâneos que tratam a hérnia discal. Portanto, temos uma série de tratamentos. Tem-se falado muito da ozonoterapia, temos as radiofrequências, temos os bloqueios, temos uma série de técnicas que, fundamentalmente, vão anestesiar, ok? Mas não só conseguimos anestesiar, como podemos ir um bocadinho mais longe e tratar. O que nós temos que ter, mais uma vez, e acho que é importante, é que o especialista tenha a capacidade de adotar todas estas medidas, não é? Porque se vamos a uma pessoa que só faz tratamentos percutâneos, vai estar muito limitado no tratamento daquela dor lombar, porque só consegue fazer até determinado ponto, não é? Mas uma das coisas que eu li é que, no caso das cirurgias, só se avança se de facto existir uma garantia de algum sucesso. Não se avança, tratando-se da coluna, apenas com 50% de índice de sucesso. Sim. O cirurgião, se a determinada altura decide que há indicação cirúrgica para aquele caso, está convencido que vai conseguir tratar aquela patologia. Na medicina, e não só nas cirurgias, mas também na prescrição de um antibiótico ou de um anti-inflamatório, nunca podemos garantir a 100% a eficácia da nossa medida terapêutica. Mas temos hoje em dia indicações muito precisas para determinadas patologias que nos permitem, quando propomos isso ao doente, ter aqui há uma garantia do resultado final. Eu verifiquei e faço questão aqui de dizer, o Dr. Miguel Casimiro foi pioneiro nas cirurgias nesta área em Portugal, fez a primeira minimamente invasiva à coluna e também a primeira endoscópica à coluna. Isto obriga os especialistas desta área, e estando na sociedade, a uma atualização permanente. Sim. Bom, isto de ser pioneiro, enfim, isto é sempre uma evolução, aprendemos com outros e vamos avançando com novas técnicas, sempre na tentativa de melhorar um bocadinho os nossos resultados. Mas mais importante que isso, o fundamental é uma pessoa ter certeza no diagnóstico. O meio com que lá chegamos muitas vezes não é tão importante. Ou seja, não é tão importante se tiramos uma hérnia discal por uma via minimamente invasiva ou por uma via um bocadinho mais agressiva. O importante é que se descomprima, por exemplo, o nervo que está em sofrimento. Portanto, a técnica em si não é importante. O importante mesmo é investir na nossa capacidade de diagnosticar. Não é? Isso é, e na patologia da coluna, o mais difícil. Porque, como falámos há pouco, a dor pode vir de uma série de fatores, desde o músculo ao ligamento, à articulação, ao nervo, enfim. Portanto, nós temos que investir aí. E depois, claro, que isto é um meio que está sempre a evoluir, e se basta ir à internet e todos os dias temos novidades no tratamento da coluna e afinal já não é preciso operar e afinal já não é preciso fazer tratamentos agressivos, porque parece que todos os dias aparece um tratamento pouco invasivo, indolor e que nos resolve os problemas. Mas o facto de serem cirurgias cada vez menos invasivas, com menos exposição do paciente, é uma garantia que estamos no bom caminho. Sim. Claro, e felizmente as coisas têm evoluído bastante bem
E hoje em dia, por exemplo, o tratamento TNSCL, que talvez seja das cirurgias mais comuns que nós fazemos para tratar dor lombar e, enfim, dor na coluna vertebral, hoje em dia os pós-operatórios são muito mais simples, o doente pode recomeçar a sua vida normal mais rapidamente e, inclusive, adotar práticas desportivas novamente com uma evolução temporal que não se compara com as cirurgias mais agressivas. E estou convencido que isto é Havia a ideia que uma operação à coluna implicava um período pós-operatório de recuperação muito grande e muito lento. Sim, hoje em dia não será bem assim. Estou convencido que, enfim, 3 semanas de uma cirurgia de meniscal, a pessoa pode retomar a sua vida normal. É preciso desmistificar a cirurgia, porque isso está a fazer com que muitas vezes doentes que têm indicação clara para o tratamento acabem por chegar tarde, às vezes até já com sequelas ao momento da decisão para avançar para uma cirurgia. Mais uma vez, acho que é importante frisar isto, os doentes devem ser avaliados por profissionais que se dediquem a esta área e que possam ter a capacidade de escolher o que é melhor para cada situação. Se é cirurgia, em situações muito específicas, se é os tratamentos percutâneos para aliviar a dor, enfim, avançar por aí, enfim, e não apenas com medo desse mito da cirurgia da coluna, que é uma coisa muito agressiva, enfim, protelar tratamentos que estão apenas a complicar a qualidade de vida da pessoa e às vezes a implicar o aparecimento de complicações que poderiam ser evitáveis. Apesar dos bons resultados cirúrgicos, verifiquei que há, apesar de tudo, enfim, como tudo na vida, uma taxa de recidiva, ou seja, de regresso da patologia, cerca de 10% a 15%. Isto sucede muitas vezes, Dr. Miguel, porque nem sempre a patologia incide na mesma vértebra, na mesma zona da coluna. Pode acontecer? Enfim, o aparecimento de dor após uma cirurgia tem múltiplas causas. Ou porque o diagnóstico não foi bem feito à partida, ou porque a execução do tratamento não foi bem feito como tinha sido planeado, ou porque houve, na realidade, uma recorrência da doença. Eu dou sempre o exemplo aos doentes que perguntam que uma pessoa, por tratar uma cárie, não quer dizer que não possa vir a ter nova cárie ou no mesmo dente ou no outro dente ao lado. Portanto, nós podemos continuar a ter problemas, temos é que ir resolvendo na medida que eles vão aparecendo. E se a pessoa não tinha bons cuidados de saúde antes, estava com um peso em excesso, se no seu dia-a-dia sobrecarrega sistematicamente aquele segmento da coluna, é provável que essa pessoa venha a ter problemas novamente um dia mais tarde. Mas, se tudo correu bem, aquela hérnia que o doente apresentava, aquela patologia que apresentava na fase inicial, se foi bem tratada, não há de voltar. Está bem? A recidiva implica uma nova sobrecarga e, a partir de uma nova doença, que pode ser naquele segmento ou noutro segmento da coluna. Reparei também como um indicador nacional que 85% a 90% dos portugueses alguma vez na vida vão ter uma lombalgia. Enfim, é uma grande frase. Qual é a percentagem, enfim, se é que é possível ter essa estimativa perante esta incidência tão forte? Quantos destes casos é que vão mesmo precisar de uma cirurgia do seu ponto de vista e da sua experiência clínica? É metade, menos de metade? Não, menos de metade, felizmente, menos de metade. Lombalgias, todos nós vamos ter seguramente ao longo da nossa vida um episódio ou mais. E daqueles de nós que vamos ter, muito possivelmente vamos ter de forma recorrente. Cerca de 80%, ou se calhar mais, das lombalgias tratam-se espontaneamente, com um bocadinho de tempo e têm, muitas vezes, na sua gênese algum tipo de inflamação. Passando o período inflamatório, com algum repouso, a coisa melhora. Infelizmente, depois há aquela porcentagem, os tais 20%, em que as dores podem se tornar crónicas. E mesmo dentro destas dores mais crónicas, temos as dores que são causadas por um problema mecânico da coluna em si e depois aquelas que são condicionadas por um problema neurológico. Estes do problema neurológico, que têm problema neurológico, quase sempre vão acabar por necessitar de uma cirurgia, uma vez que se existe uma compressão do nervo, não existem tratamentos que nos vão descomprimir o nervo, a não ser a cirurgia. Há doenças que se tratam medicamente e há doenças que se tratam cirurgicamente, isso até agora não mudou. E uma compressão severa do nervo, com déficits neurológicos, com uma dor tipo ciática, na maioria das vezes não melhora se não se for lá descomprimir esse nervo, não é? E isso precisa de cirurgia. Mas a maioria das dores mecânicas podem-se ir controlando sem necessidade de cirurgias, portanto,
a percentagem de doentes que acabam na mesa de operações acaba por ser muito pequena, abaixo dos 20%, muito abaixo dos 20%, enfim, de todas as lombalgias. É presidente da Sociedade Portuguesa da Patologia da Coluna Vertebral. A Sociedade tem feito várias campanhas. Neste seu mandato vão apostar cada vez mais na formação de novos especialistas? Sim. Ainda há pouco falávamos da necessidade de subespecializar os médicos que se dedicam à coluna e acho que isso é um papel importante da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna. Temos uma série de atividades formativas planeadas ao longo agora deste mandato, como aliás tem vindo a ocorrer também nos mandatos anteriores. Portanto, é muito importante manter esta formação contínua de especialistas da neurocirurgia, da ortopedia, de outras especialidades que se queiram dedicar especificamente à patologia da coluna. Portanto, a formação dos próprios clínicos que vão tratar a patologia é fundamental, mas acho que também é importante formar as pessoas que não se dedicam a esta área, mas que recebem esses doentes todos os dias, os tais clínicos, médicos de família, etc., os fisioterapeutas, enfim, uma série de fisiatras, enfim, uma série de técnicos de saúde, de médicos, e não só. E sente o interesse mesmo por parte dos internos por esta especialidade? Sim, eu creio que o futuro está assegurado, não vai haver problemas, tenho certeza absoluta. É uma área que tem vários atrativos, não só no diagnóstico em si, mas depois no tipo de tratamento. É uma área em constante desenvolvimento, que tem abraçado as novas tecnologias também na cirurgia e nos tratamentos não cirúrgicos e, portanto, sempre foi e acho que vai continuar a ser uma área em constante crescimento e que vai atrair gente nova. Não temos tido problemas, aliás, a sociedade tem vindo a crescer exatamente porque o interesse é grande. E o nível, de facto, de prática clínica que se exerce em Portugal está ao nível do resto que se faz no mundo, do seu ponto de vista? Sim, e eu creio que não será só nesta área, creio que a medicina em geral feita em Portugal não fica atrás, pelo menos tecnicamente, daquilo que é feito nos outros lados. Por vezes pode haver algumas restrições em termos logísticos ou às vezes, enfim, em termos organizativos, mas em termos enfim, do tipo de tratamento que é feito aos nossos doentes, a atualização dos nossos médicos e a capacidade dos nossos médicos de resolver os problemas é tão boa como noutro país do mundo. Já aqui falámos bastante dos problemas na primeira parte deste programa, enfim, dos problemas da coluna, da patologia da coluna nos mais novos, mas eu gostava agora que víssemos um pequeno vídeo que também a Sociedade Portuguesa da Patologia da Coluna promoveu, um vídeo que alerta precisamente para os problemas associados à escoliose, uma iniciativa da Sociedade. Vamos ver então esse pequeno vídeo. 2 a 3% dos adolescentes sofrem de escoliose estrutural, referente a um desvio real da coluna e não, por exemplo, por posicionamentos ou diferença de altura dos membros. É uma deformidade em rotação da coluna vertebral com um ângulo superior a 10 graus. Afeta principalmente adolescentes do sexo feminino. Também afeta crianças com menos de 3 anos e crianças entre os 3 anos e a puberdade. Ombros e ancas a alturas diferentes, inclinação do corpo para um dos lados e uma tumefação nas costas quando se dobra são os principais sinais de alerta. Os distúrbios respiratórios podem ser uma consequência preocupante na escoliose das crianças. Ao contrário do que se pensa, a escoliose não é causada pelo peso das mochilas. A escoliose tem tratamento. Consulte o seu médico. Regressamos à conversa com o Dr. Miguel Casimiro. De facto, este problema da escoliose nos mais jovens depois tem consequências até ao nível respiratório. Portanto, esta tem sido uma bandeira importante para a sociedade, alertar para os problemas da coluna nos mais novos. Sim. O que se passa é que muitas vezes vemos escoliose, portanto é um desvio da coluna que pode ser progressivo. Todos nós podemos ter pequenos desvios da coluna, mas o problema é quando esse desvio começa a ser progressivo e começa a implicar uma deformidade progressiva do corpo. E quanto mais cedo se detectar este problema, enfim, mais fácil será, enfim, lidar com ele, tratá-lo, corrigi-lo. E, portanto, é importante, mais uma vez, enfim, falar um bocadinho sobre o problema e alertar as crianças e os pais de que pode haver esse problema e devem procurar nessa altura então um especialista. Não digo que necessariamente para corrigir imediatamente, mas pelo menos para ir acompanhando, vigiando, ver como é que as coisas evoluem. Mas nos casos mais graves de escoliose é sempre possível uma correção? Sim, é sempre possível correção, principalmente se for apanhada
numa fase inicial. Temos situações já depois a nível da idade adulta em que as deformidades estão muito instaladas, a coluna está rígida, perdeu a flexibilidade e aí a correção é muito mais difícil. Pode-se corrigir, muitas vezes não se consegue uma correção perfeita e acaba por ser uma cirurgia relativamente agressiva e que só deve ser feita em situações extremas. Falaram aqui nas alterações respiratórias, sim, uma deformidade grande, uma deformidade torácica leva a uma restrição pulmonar que pode depois condicionar outro tipo de problemas para o doente e, portanto, nesses casos, ou em casos de deformidades muito avançadas, mesmo do ponto de vista estético e do ponto de vista funcional, com implicações funcionais importantes, temos que avançar para a cirurgia. Portanto, sendo cirurgias um bocadinho agressivas, quanto mais cedo se fizer, mais fácil é a cirurgia e melhores são os resultados também. A Sociedade tem, obviamente, o seu congresso, organiza formação, já aqui dissemos, as campanhas. Há mais alguma coisa que falta fazer, Dr. Miguel? Enfim, as ideias estão lançadas, as estratégias estão definidas, é uma questão de intensificar cada vez mais cada uma desses componentes, a formação dos médicos, a formação da sociedade em geral, a formação, enfim, de toda a gente que está envolvida nesta patologia, neste tema. Falta intensificar e é isso que nós queremos fazer, cada vez mais formar. Eu acho que mais do que tratar e pensar como tratar, formar as pessoas, dar informação às pessoas para detectar precocemente os problemas e orientá-las, enfim, também para o tratamento é a nossa principal função. Muito obrigado, Dr. Miguel Casimiro. Falámos hoje com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. Os problemas de coluna continuam a ser a principal causa de absentismo no trabalho, enfim, dos mais jovens e de perda de qualidade de vida nos mais velhos. Na próxima quinta-feira voltamos com mais um novo programa. Até lá aproveito para rever este e outros programas em saudemais.tv. Há, sem dúvida, um corpo clínico de excelência em Portugal que passa aqui no S+. Somos a saúde que se vê.